E a gente vê que é a Janja viajando o mundo com o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. E segundo a apuração, só em 2023 e 2024, ela com a sua assessoria e com essas viagens todas, custou por ano ali uma média de 2 milhões de reais. Então, 2023 e 2024 chegando aí um montante de 4 milhões. Ela tem 8 assessores hoje à disposição integral da Janja para ela fazer as atividades dela enquanto primeira-dama e custando aí 4 milhões aos cofres públicos desde o início do governo Lula. E aí a gente começa a entender o porquê de a Janja ter, na viagem à China, conclamado o ditador Xi Jinping a auxiliar o Brasil na questão da regulamentação das redes sociais. Justamente para que esse tipo de informação não chegue às pessoas, de que as pessoas não saibam como é que o dinheiro, né, do pagador de impostos tem sido gasto. E com essas viagens, que a gente sabe que a Janja não tem qualquer cargo público, porque primeira-dama não é um cargo, esses gastos são completamente ilegais, inconstitucionais. Você teve a tentativa aí do advogado-geral da União, Jorge Messias, de fazer um arremedo de norma ali. Ele fez uma portaria no âmbito da AGU para tentar ali dar vestes de legalidade a esses gastos que têm sido feitos, dizendo que ela teria ali uma posição simbólica dentro do governo, daí a importância, né, de até, inclusive, normatizar a atuação da primeira-dama, que a gente sabe que não tem hoje. Fica muito claro, se o Lula quiser que ela assuma esse papel de representatividade do governo brasileiro, então ele assuma o ônus político de indicá-la como ministra de Estado. A súmula antinepotismo, ela proíbe que você indique familiares para cargos né, dentro do governo, mas não impede, por exemplo, que você indique um familiar para um cargo de natureza política, como é o cargo de ministro. Ele indique, aí ela vai ter que arcar com o ônus de ser ministra de Estado, com o escrutínio do Tribunal de Contas da União, do Poder Legislativo, em cima das atividades dela, fiscalizando os gastos, fiscalizando os atos que ela vier a praticar nessa condição. Agora, o que não dá para a gente aturar e suportar ela fazer esses gastos a 3x4 e não querer ser responsabilizada e não querer ser cobrada pelas suas falas. Há uma informação de bastidor que eu recebi, não posso revelar a fonte, mas de um grande veículo de comunicação nacional em que foi dada uma ordem para a redação de que não pode se tratar do nome da Janja aqui nesse veículo, porque senão a gente está com receio de sofrer uma retaliação do governo. A gente sabe que o governo federal é o maior anunciante do mercado de mídia no Brasil. Então, veja, as pessoas com medo de falar no nome da Janja, inclusive com essa norma aí de uma das redações dos maiores veículos do Brasil, de que o nome da Janja a gente não pode tratar porque o Lula vai ficar irritado e o governo vai nos pressionar aí por todos os meios, né, que a gente sabe quais são esses meios. Então, preocupa ainda mais sabendo de tudo isso nessa semana em que daqui a 2 dias, no próximo dia 4, o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento aí da questão do Marco Civil da Internet, o artigo 19, que a gente tem falado algumas vezes aqui, e é importante que as pessoas estejam atentas a esse julgamento, pois a liberdade de expressão na internet no Brasil está em risco com esse julgamento. O Supremo Tribunal Federal quer que as redes sociais passem a censurar os brasileiros, segundo uma série de tipos ali, discurso de ódio e uma série de outros conceitos que a gente chama em direito de conceitos jurídicos indeterminados, em que as redes sociais, se não censurar os discursos, serão multadas. E a gente já tem um exemplo muito claro disso, uma legislação alemã de 2017, em que os cidadãos alemães, desde a aprovação dessa lei, que está vigente desde 2017 na Alemanha, têm sido calados e perseguidos. Então, a importância das pessoas saberem desse julgamento, inclusive pressionar os deputados e senadores para que, eventualmente, se o Supremo Tribunal Federal julgue a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, seja aprovado o mais rápido possível uma nova legislação pelo Congresso para deixar muito claro que sim, ainda vige a liberdade de expressão no Brasil. O artigo 5º está lá expressamente um dos direitos fundamentais dos brasileiros e a gente não pode permitir com que os brasileiros sejam calados justamente para esconder esse tipo de fato, como é o gasto desarrazoado, completamente abusivo da dona Janja viajando aí o mundo com o nosso dinheiro.